Olha, para quem quer que goste de política e administração pública, certamente prefeito de São Paulo talvez seja um dos cargos mais fascinantes que alguém possa ocupar. E mesmo tendo sido um período difícil da vida da cidade, 2013 e 2016, tanto politicamente, mas sobretudo economicamente com a recessão, foi um período muito difícil, ainda assim é uma experiência que eu recomendo, participar da administração pública municipal. Olha, sinceramente, eu acho que eu mudei a vida de muita gente, né? Só pelo ProUni, são mais de 2 milhões de pobres e negros que não teriam oportunidade de fazer faculdade se não fosse esse programa. Mas eu poderia citar para você Fundeb, Piso Nacional do Magistério, que afetou a vida de mais de 1 milhão de professores, Caminho da Escola, que foi trocar pau de arara por ônibus escolar padronizado, que afetou a vida de 1 milhão de estudantes, a quantidade de creches que eu inaugurei no Brasil como ministro e na cidade de São Paulo como prefeito. Bom, eu poderia passar uma tarde aqui falando da vida das pessoas que de alguma maneira, né, eu toquei. E me orgulha muito ter feito isso. Podia ter feito mais, gostaria de ter feito mais, mas eu dei o melhor de mim. Olha, Mariana, eu concordo com você, né? Tem muita intolerância, muita desigualdade no mundo, e isso causa uma certa angústia. Mas se você lembrar para a história recente, lembrar da história recente do mundo, você vai ver que no século XX, até no mundo desenvolvido, nós passamos por experiências ainda mais traumáticas, mais dramáticas do que essas todas que nós estamos experimentando. Mas pensa um pouco, com tudo que a gente conhece, né, de tecnologia, será que a política não pode fazer mais pela humanidade? Será que se a gente se colocar de peito aberto, com mais generosidade, a gente não consegue encontrar caminhos para resolver os principais problemas do mundo hoje? Acho que as soluções estão à mão, né? Basta mudar o humor das pessoas em torno da política para voltar a ter esperança. Irenilson, ainda tem muita água para rolar. Eu acho que o campo progressista vai se rearticular. Não sei se em torno de uma candidatura ou mais de uma, mas o mais importante é o fato de que tem que se resgatar o respeito entre as partes para nós nos reapresentarmos ao país, resgatando um projeto que estava dando certo. E como você bem notou, esse golpe colocou a pique, né? Então é resgatar um Brasil que dava certo, que deu certo, já está demonstrado isso e que está muito fresco na memória das pessoas. Olha, o que falta, na verdade, é a população ter certeza de que tirar o Temer vai melhorar. Porque eu acho que se as pessoas imaginassem que tirando o Temer pudesse escolher o presidente, talvez a história fosse outra. Mas como a Constituição prevê uma eleição indireta, as pessoas ficam muito apreensivas, né? Porque a situação pode piorar ainda mais. Então, à medida que vai se aproximando a eleição de 2018, as pessoas tendem a focar mais o calendário estabelecido pela Constituição. Agora, se o Congresso tiver juízo, afasta e autoriza a investigação, que está mais do que justificada pelas evidências colhidas até aqui pelo Ministério Público. Olha, eu acho que é difícil responsabilizar uma pessoa pelo que está acontecendo no Brasil, mas o que eu acho é que a maneira como a classe política se comportou depois da reeleição da Dilma, explica o desemprego, a falta de perspectiva. Nós não respeitamos as regras do jogo. Isso é muito grave. Porque se a Dilma errou, ela tinha 4 anos para se corrigir. Eu vou lembrar você que o Fernando Henrique errou, né, no primeiro mandato. E dia 13 de janeiro de 1999 ficou claro que ele tinha errado. Ele teve 4 anos para se corrigir e teve a chance até de tentar fazer o sucessor. Não fez, mas teve respeitadas as regras do jogo para se recuperar. E se recuperou em grande medida. Então eu acho que a gente colocou a democracia a perder a partir de uma perspectiva menor, de sentimentos menores. Olha, eu não acho que existe uma política lulista de 2007 a 2014. Eu acho que o governo Lula aconteceu de 2003 a 2010 e eu acho que houve uma
falha de condução na política econômica a partir de 2012 em função de um erro de percepção. Na verdade, o governo Dilma transformou em permanente uma política emergencial para combater a crise em 2008. Então, acho que é resgatar a política econômica daquele período que estava dando muito certo. Olha, Camila, todos nós esperamos que sim, né? E eu penso que a sociedade brasileira não vai abrir mão da democracia. Isso teria consequências muito danosas para o país, não só internamente, mas a percepção de fora sobre o Brasil, né, pioraria demais, né? Então eu acho que isso está descartado. Agora, existe essa ameaça que você se refere, né? Tem uma parte da sociedade que descasou da democracia e a gente precisa retomar, né, o passo democrático para recuperar inclusive os direitos que estão sendo subtraídos da população. Olha, Márcio, eu estou tirando 2017 para organizar um pouco da minha vida, né, depois de 16 anos de vida pública, e também para estudar um pouco. Eu estou estudando bastante economia, estou estudando bastante política, porque eu acho que o desafio para 2018 exige uma reflexão aprofundada sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Então, estou dedicado a isso. Vamos ver o que 2018 reserva. Olha, o meu partido trabalha com a possibilidade concreta da candidatura a Lula, né? E não está discutindo nenhuma alternativa a isso nesse momento, né? Tem feito muitas reuniões com juristas, com os advogados que o defendem e estão muito confiantes no resultado final de registro da sua candidatura. Então, eu tenho muito apreço pelo Ciro, né? Me honra ele citar meu nome da maneira como vem fazendo. Foi meu colega de ministério, foi um bom governador. Enfim, desejo muita sorte para ele. Mas o PT está em outra direção nesse momento. Olha, Lucas, eu passei 8 anos à frente do Ministério da Educação, como secretário executivo e como ministro 6 anos e meio. E nós enfrentamos momentos difíceis, mas jamais uma crise dessas, porque era a prioridade a educação, né, no governo a que eu pertencia. Então, nós temos que arregimentar forças em defesa da ciência e tecnologia, educação e cultura, que estão aí sistematicamente sendo agredidas pelo governo Temer, né? E você imaginar que cobrar mensalidade, como quer o governo, vai resolver o problema? Não vai. Os próprios reitores já fizeram a conta, isso representaria muito pouco para as universidades e muito para as famílias. Hoje, 78% dos jovens pertencem a famílias com renda per capita familiar de até 2 salários mínimos. Olha, é regra do programa que o financiamento direcione a matrícula para as instituições de qualidade. Portanto, nenhuma novidade nisso. Eu concordo com você que 2013 e 2014 o número de contratos talvez tenha sido excessivo. Mas também o que está sendo proposto hoje, 100 mil contratos por ano, eu acho muito pouco. Um número razoável para o FIES é ele ter compatibilidade com o ProUni. Alguma coisa em torno de 250 mil contratos por ano, acho que é um bom número. Olha, eu dizia numa outra pergunta, né, que o governo que não investe em educação, ciência, tecnologia e cultura não está olhando para o futuro. E esse governo não está olhando para o futuro. O orçamento da ciência e tecnologia no Brasil regrediu 20 anos no governo Temer. E 22 agraciados com o Prêmio Nobel escreveram uma carta endereçada ao presidente da República pedindo a revisão da política para a ciência e tecnologia. Então, o que eu acho que deve ser feito? Atender aos prêmios Nobel que endereçaram essa carta ao Brasil, em respeito à ciência brasileira. Olha, Rorival, é muito deselegante, né? Seria deselegante da minha parte ficar julgando um sucessor, né? Uma pessoa que ganhou a eleição há tão pouco tempo, né? Eu fiz a melhor transição que eu pude fazer para dar as melhores condições para ele começar dia 1º de janeiro governando. As pessoas que acompanharam a transição celebraram a maneira civilizada como ela se deu, mas enfim, obviamente que tem uma visão de cidade diferente da minha, eu estaria mentindo se eu não dissesse isso, e portanto essas visões diferentes de cidade acabam provocando uma reflexão nas pessoas
sobre o futuro de São Paulo, né? Eu espero que as pessoas consigam perceber a diferença e consigam julgar melhor agora, né, com os ânimos menos aflorados, julgar as decisões que eu tomei. Olha, Vitor, infelizmente o Dória, ele não tem sido muito leal comigo, o que também não é novidade, porque ele não tem sido leal sequer com o Alckmin. Então eu acho que lealdade é uma coisa que ele deveria aprender. Tem Tribunal de Contas que já aprovou as minhas contas e a demonstração do superávit está no relatório final aprovado. Deixei 5 bilhões e meio em caixa. Desses 5 bilhões e meio, 2 bilhões e 200 comprometidos e 3 bilhões e 300 de superávit, sendo 300 milhões livres para ele fazer o que ele quisesse no dia 2 de janeiro de 2017. Então consulte o Tribunal de Contas, consulte a agência Lupa, ligada ao UOL, que já soltou matéria a esse respeito, e aí você vai julgar quem está mentindo e quem está falando a verdade. Olha, infelizmente a atual gestão ela tem sido marcada pela descontinuidade de políticas públicas, o que é um atraso de vida em qualquer lugar do mundo, né? Se você quer julgar se um governante é moderno ou não, verifica se ele dá ou não continuidade a políticas públicas exitosas. E o Dória é um prefeito da desconstrução, né? Desconstruiu a política que tinha sido feita junto com o governo do estado na região e, na minha opinião, a situação lá piorou bastante, sobretudo para a população em situação de rua. Olha, nós temos um plano nacional de mobilidade urbana, que é uma lei inspirada nos melhores documentos internacionais sobre a matéria. Tem que cumprir a lei. E o que a lei diz? Prioridade para o transporte ativo, que significa pedestre e ciclista. Em segundo lugar, o transporte público. Depois o transporte de cargas. E no final, o transporte individual motorizado. E agora tem os aplicativos e tudo mais. Essa é a hierarquia estabelecida em qualquer país civilizado do mundo. Então nós temos que seguir essa orientação. Nós vínhamos muito bem, né, até o ano passado. Fomos premiados internacionalmente pelo Plano de Mobilidade na cidade de São Paulo. Tem havido também aqui uma certa descontinuidade, o índice de reclamação está aumentando, mas eu penso que nós podemos retomar, né, o bom caminho da mobilidade urbana. Olha, por incrível que pareça, as ciclovias foram adotadas em geral por prefeitos conservadores. Macri na Argentina, lá em Buenos Aires, quando prefeito, Peñalosa, em Bogotá, Bloomberg, em Nova York, são prefeitos liberais, até conservadores em alguns casos, e que adotaram políticas avançadas de mobilidade urbana. Portanto, não há essa correlação. Segundo, 68% dos paulistanos aprovam as ciclovias. Então, não é verdade que há uma indisposição do paulistano com esse modal, né, de transporte. Agora, eu lamento o que está acontecendo, né? Aumentou 75% o número de mortes na cidade de São Paulo esse ano, porque você está dando sinais trocados. Você fala acelera de um lado e pede prudência do outro. Essas duas coisas não combinam. Fernando, na eleição de 2012, eu prometi duplicar em Mboimirim. Eu entreguei uma avenida nova, paralela a Mboimirim, chamada Luiz Guxiquem, de 3 quilômetros, que aliviou bastante o trânsito na região. Lá em cima, no Jardim Capela, dupliquei a ponte, que era um atraso de vida. As pessoas saíam do ônibus para ir para casa a pé, porque não tinham condição de usar aquela ponte. Enfim, nós demos um trato ali, botamos LED em todo o Jardim Ângela, entreguei 2 hospitais-dia da Rede Hora Certa na região, no Jardim Ibirapuera e no Fundão. Comprei um parque náutico na beira da represa, que era da Associação dos Funcionários Públicos, e hoje é um parque público, com 200 metros ali de praia para a represa Guarapiranga. Fiz bastante coisa por ali. Olha, Vinícius, infelizmente aconteceu o que a ciência disse que ia acontecer. A ciência diz o seguinte: quando você aumenta a velocidade de vias urbanas, o trânsito piora. O trânsito piora por uma simples razão: a distância entre os carros tem que aumentar em função da segurança, porque se não aumentar, aumenta o número de acidentes.
Então aconteceu exatamente o que a engenharia de tráfego previa. Aumentou a velocidade nas marginais, piorou o trânsito nas marginais. É lei da física, infelizmente. A gente tem que olhar um pouco para a ciência para tomar decisão política, né? Não é só na base da demagogia. Olha, Wesley, do meu ponto de vista é importante o Brasil ter um partido trabalhista organizado, né? Se o país perder esse instrumento, vai ser muito ruim para a classe trabalhadora, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, migrar para onde, né? Hoje todos os partidos estão tendo que se explicar. Não os partidos em si, mas membros, né, integrantes desses partidos. Isso vale para o PSDB, isso vale para o PMDB, isso vale para o PP, basicamente vale para todos os partidos políticos. O que nós temos é que sanear o sistema político como um todo e dar vida, renovar a vida dos partidos que representam alguma ideologia que vale a pena, uma ideologia moderna, né, que represente desenvolvimento socioeconômico para o nosso país. Então os partidos todos vão ter que rever procedimentos e não vão poder perder a oportunidade do ano que vem sanear a sua vida interna. Olha, essa questão de centrismo, não centrismo, depende muito da capacidade de mobilização da própria sociedade, né? É muito difícil para um partido no poder escolher o lugar no espectro ideológico que quer se firmar. Isso depende muito de um jogo de forças concretas da sociedade. Depende muito do grau de organização, do grau de consciência de classe, de consciência cívica das pessoas em geral, para que as coisas rumem para o caminho que você deseja. Então, não basta atribuir aos dirigentes a responsabilidade por isso. Cabe a eles também, mas cabe muito a quem não está no governo fazer a disputa pelo governo em que acredita. Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que demonstrou realmente que o PMDB não tinha essa vocação que parecia ter nos tempos do Dr. Ulisses Guimarães e Companhia Limitada. Acho que aquele PMDB não existe mais, o que existe hoje é o que está se vendo. Então eu penso que nós temos que, mais do que nunca, estar próximos, né, daqueles que se assemelham à nossa visão de mundo, né? Que é PDT, uma boa parte do PSB, o PCdoB e assim por diante, né? O PMDB hoje representa o que tem de pior na política brasileira, com toda certeza. Ninguém em sã consciência pode ser contra o combate à corrupção. Eu, como prefeito, criei uma controladoria que combateu a corrupção e desbaratou várias quadrilhas aqui na cidade de São Paulo. Mas eu penso que a Lava Jato podia ter utilizado melhor dois instrumentos importantes: a delação premiada e o acordo de leniência. Por quê? Porque tem muito delator que está saindo com metade da sua fortuna ou mais e vai cumprir pena em prisão domiciliar, que a gente sabe que são grandes mansões. Nós prejudicamos as empresas, destruímos empregos e o empresário vai sair belo e formoso dessa história toda. Acho que nós deveríamos rever esses procedimentos, ser mais duro com os delatores. O delator não pode sair ileso desse processo, até porque muitos cometeram crimes mais graves do que os delatados. Bom, a gente é bem eclético lá em casa, né? Eu gosto muito de música clássica, em geral tocada pelos meus filhos. Frederico toca violão, Carol toca piano. Gosto muito de ouvi-los tocar música clássica. Mas a gente, quando põe um som, em geral é MPB, adoramos. E eu gosto de um rockzinho, ainda ouço bastante. Bom, o meu recadinho, Mariana, vai para o Alberto Goldman. Depois de amanhã, ele faz 80 anos. Uma bela idade. Parabéns, governador.